Se os céus foram criados, então Deus não vive no céu. Então, em Efésios 4, versículo 10 diz: quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro, mas ele foi muito acima de todos os céus. Se ele foi muito acima de todos os céus, isso significa que Deus não mora no céu. E quando ele subiu às alturas, ele não foi para o céu, ele passou dos céus. Quem criou Deus? Sim. Antes de pensarmos em quem criou Deus, falemos de onde ele ficava, ou onde ele se encontra. No momento em que as pessoas perguntam quem criou Deus, elas estão dizendo que existe um momento em que algo criou Deus. Mas ao dizerem isso, não percebem que esse algo que criou Deus é, na verdade, o próprio Deus que estamos procurando. E a Bíblia, na verdade, nos fala sobre um período antes de Deus criar qualquer coisa. O que ele estava fazendo? Com quem ele estava? Por que ele estaria sozinho? Essas são as perguntas que vamos responder. Bem, a ciência começou com esse dilema, onde eles têm esse problema em que dizem que houve um Big Bang. Tá tudo bem, sim. O grande problema com a teoria do Big Bang é que ela é basicamente uma explosão, não é mesmo? E explosões, por sua própria natureza, precisam de espaço. Mas para explodir, precisa haver um espaço, um lugar para onde a matéria possa se expandir. E esse problema surge logo no Gênesis capítulo 1. Deus criou o céu. Agora, se ele criou o céu, ele tem um problema, porque agora não sabemos onde ele fica. Certo, você não entendeu. Se os céus foram criados, então Deus não vive no céu. Então, em Efésios 4, versículo 10 diz: quando ele subiu às alturas, sabe, lembre-se do capítulo todo, ele levou cativo o cativeiro, mas ele foi muito acima de todos os céus. Eles deixaram passar essa. Se ele foi muito acima de todos os céus, isso significa que Deus não mora no céu. E quando ele subiu às alturas, ele não foi para o céu, ele passou dos céus. Exato. Vamos. Bem, temos um problema. Entendemos que Deus não está lá. Então, onde ele está? Há um problema imediato nas Escrituras. Na teologia, chamamos isso de tensão textual. A questão não é onde Deus estava, mas sim quem criou Deus. Sim. Antes de pensarmos em quem criou Deus, falemos de onde ele ficava, ou onde ele se encontra. Tá certo. Agora, no momento em que vemos Deus criando o céu, ele nunca permaneceu no céu. Ele o fez, e a Escritura aqui diz, no princípio. A palavra no princípio significa no tempo. Princípio é uma indicação de tempo. Isso significa que houve um tempo em que Deus criou o tempo. Permita-me inverter a perspectiva sobre isso. Houve um momento em que Deus simplesmente não existia o tempo. O grande problema é que as pessoas não compreendem que os cientistas não sabem definir o tempo. Eles apenas conseguem medir a sua passagem. Não conseguem medir, não sabem o que é. Nossa, isso é bem profundo. Ei, parece que estamos fluindo. Pergunte a um cientista: eu consigo medir a energia, mas afinal, o que ela realmente é? Eles apenas descrevem como as coisas funcionam. Eles descrevem o comportamento, mas não dizem o que ela é. Cientistas se orgulham de seu saber e esquecem que Newton era um deles. Esquecem Einstein, que ao ser questionado sobre a relatividade disse, no Gênesis, eles esquecem. Sim. Maravilhoso. Então eles acham que todos os cientistas não acreditam em Cristo e que não acreditam em Deus. Mas quem é esse Deus? De onde ele veio? Veja bem, no momento em que você diz de onde Deus veio, você não está falando do meu Deus. Você tem toda a razão. Você tem razão. Mas eles não entenderam isso. O Deus cristão não precisa vir de algum lugar. Se algo vem de algum lugar, então não é Deus. O motivo pelo qual o chamamos de Deus é porque ele não veio de lugar nenhum. Sim, claro. Se não, é só seu irmão ou primo. Mas se é Deus, esqueça que veio de algum lugar. Nem pensar.
Bem, aqui está. No momento em que as pessoas perguntam quem criou Deus, elas estão dizendo que existe um momento em que algo criou Deus. Mas ao dizerem isso, não percebem que esse algo que criou Deus é, na verdade, o próprio Deus que estamos procurando. Tanta gente diz, não, mas o tempo sempre existiu. Não, a Bíblia diz assim, no princípio, o tempo. Deus criou o céu, o vasto espaço. E criou também a terra, toda a matéria que existe. Ao dizer isso, a Bíblia nos revela algo muito importante ali. Na ciência, nós costumamos chamar isso de continuum. É verdade. Ou melhor, o contínuo espaço-tempo. Contínuo implica que tempo, espaço e matéria coexistam. Ou seja, para que algo exista, existe. Muitas pessoas esperam que Deus esteja limitado às regras do tempo. De onde ele vem? Quando ele surgiu? Quem o criou? Se Deus precisasse da criação, então ele não seria Deus. Pois na tradição judaico-cristã, Deus é, por definição, o criador incriado de todo o universo. Por definição, Deus desafia essa pergunta. Imagine que esta é a sua primeira vez indo para a África, saindo deste país. Você chega na África, mas... E agora, imagine que segura uma lagarta na mão. De início, você provavelmente me acharia um louco. Tentaria até me explicar que isso não é comestível. É isso mesmo. Por quê? Os países são diferentes. Sim, é exatamente as regras mudaram. Então, o problema com o ser humano normal, é tentar encaixar Deus. Nossa. No mundo deles. Obrigado. Amém. E diga, você está submetido às minhas regras. O livro de Timóteo, 1 Timóteo 6, e quero que você comece a partir do versículo 15. A qual, a seu tempo, ele mostrará quem é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Senhor Supremo. Sim. O único que possui a imortalidade. Ou quem é o único ser que possui a imortalidade? Vivendo em meio habitando na imensidão da luz. Em que lugar ele habita? Parece que vocês não estão me compreendendo. Entendi agora. Ele habita em uma luz inacessível, a qual nenhum homem jamais poderia se aproximar. E isso não ocorre no céu. Não é lá que ele realmente se encontra. Ele habita na luz. Ele próprio é luz. Ele vive na circunferência de si mesmo. Ei, espere um pouco, por favor. Meu Deus do céu. Então Deus sabe, eu existo em uma luz a qual nenhum homem pode se aproximar. Claro. E agora tenho um problema, porque quero criar alguém chamado homem que deveria se aproximar de mim. O que eu faço? Filipenses 2:6. O qual, sendo em forma de Deus... O qual, sendo em forma de Deus, vê isso? Ele era em forma de Deus. Sim, é isso mesmo. Não se teve por meio de usurpação. Ele não considerou isso um roubo. Não era uma mentira para ele ser igual a Deus. Nunca lhe passou pela cabeça que ele estivesse mentindo. E ele não estava. Vamos lá. Quero que você veja o 7. É aí que você está deixando passar. Eu sei que você simplesmente não percebeu. 7. Mas ele se esvaziou de si mesmo de maneira total. Esvaziou-se de sua reputação. A versão English Standard Version diz, ele esvaziou-se a si mesmo. Agora imagine, Deus está na circunferência de si mesmo antes do tempo. E ele percebe, imagine que ele está sentado bem ali. Onde? Na circunferência de si mesmo. Porque Deus não cabe em lugar algum. 1 Reis 8, 27. Muito bem. Mas será que Deus habitará de fato na terra? Deus habita a terra? Então tá. Se não está no céu, cabe aqui? Vamos ver. Pois eis que os céus, e até mesmo o mais alto dos céus, não são capazes de te conter. Nem mesmo a vastidão dos céus pode conter a sua presença. Dos céus, lá do alto céu, o céu. Ele é maior do que o céu onde você pensa que ele habita. Segundo Crônicas 6:18. Mas será possível que Deus habitará verdadeiramente com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não são capazes de te conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Disse, construo um templo para ti, mas sei que é pequeno demais. Notem,
Ah, não. Deus não Vamos, caberia em um nós temos único que ir cristão. embora agora Ah, não mesmo. ouviram? Pois digo, Deus não cabe em um só cristão. Ei, você Por isso, escuta? o cristianismo inteiro é chamado de corpo de Cristo. Ei, Psyu, vem cá. A Bíblia diz em Filipenses, É isso mesmo. ele se esvaziou. Adão nem existia. Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo, antes da terra, antes de Deus dizer haja, ou no princípio, antes do tempo, Deus estava consigo mesmo. Agora, João 1:1. With himself. Uau! No princípio era o verbo. E o verbo princípio era o estava verbo. com Deus. O que havia no princípio? existia. João 1:1 é, na verdade, o início da Bíblia. Gênesis diz, Sim. no princípio, Deus criou os céus e a terra. Fala de um entendi. mundo material criado por um Deus cuja origem ignoramos. João diz, Uau, eu certo. sei, pois estive mais perto de Jesus que todos vocês. Veste sangue, verbo de Deus. E estava vestido com uma veste tingida de sangue. E o seu isso. nome chama-se a Palavra de Deus. Jesus é a palavra Deixa eu ver. de Deus. Então agora vemos algo aqui, onde temos Deus em um só lugar. Está acompanhando? Isso está em Apocalipse 19, versículo 13. Ele é Sim, a palavra. Agora, João diz, no princípio era a palavra. Então ele está É o dizendo, verbo. no princípio era Jesus. Foi Jesus, sim? Sim, foi ele. E Jesus estava com Deus Pai. E Jesus era Deus Pai. Era Deus o Pai. É isso mesmo, viu? Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, quando vemos a Bíblia dizer, e Deus disse, haja, sabemos que na verdade ela está dizendo, e Jesus disse, haja. Porque João disse que ele é quem criou todas as coisas. O verbo criou. Quero que você vá para Hebreus 1:3. Este é o versículo. O qual, sendo o resplendor Sendo o da sua brilho da glória, glória. e a expressa imagem da sua pessoa. Agora quero que você veja algo aqui. Agora a resplandecência da sua glória, ok? O brilho refletido da sua glória. Não sei se você está captando isso. Agora tenho um problema com a palavra, entendo. que é a palavra imagem, é a palavra caractere. Agora isso significa o formulário. Certo. Agora, se você visse este telefone, um formulário seria mais ou menos assim. Onde despejamos todos os moldes, todo o metal que queremos despejar, e então para que possamos criar a peça, entende? Então, nós removemos isso para que fique tudo bem exposto. Se você for um construtor, você sabe muito bem o que é um molde. A palavra caractere, na verdade, significa exatamente um molde. Eu sei que você não pegou essa. ok. Quero fazer a pergunta. O que faz o tijolo? O tijolo faz o molde ou o molde faz o tijolo? Se a Bíblia diz, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, agora temos um problema. Ela diz que ele é a expressa imagem, o caractere, ele é o molde. Mofo. Aquele que fabrica o tijolo. Sim, é isso mesmo, sabe? Então, se você quer me perguntar quem criou Deus, é Jesus. Você não ouviu isso, né? Você não ouviu isso? A Bíblia diz que ele é o caractere. De quê? Meu Deus. De Deus. Ao dizer imagem expressa, pensa só num carimbo. É um dos sentidos, um carimbo. Ao usá-lo, o carimbo sai com a autoridade. Entendo. Sim, Não é aquele entendo. que é o que ele imprime. Agora, o outro é a forma da palavra ou a palavra, o molde da palavra, aquele que faz a coisa. Diz que ele criou o expresso? Entendo, mas só se tiver uma moeda sobrando, né? Você vê um desenho nela, uma imagem. Essa imagem veio de uma forma, de um molde. A moeda e o molde. A palavra caractere não é a moeda. É este o molde. Fui profundo demais? A Bíblia diz, no princípio era o verbo. Jesus já existia antes de tudo o que chamam de Deus.
Deus não pode ser Deus até que alguém o adore. Por isso, a Bíblia diz, se dedica mais tempo à esposa, ao carro, à casa ou aos filhos, não é digno do reino dos céus. Ou seja, tudo a que se dedica vira seu Deus. Imagine a palavra sozinha, sem ninguém a adorar. Entendi. Como, então, o verbo pode se tornar Deus quando não há nada para adorá-lo? Então Jesus falou e criou os anjos. E imediatamente após ele criar os anjos se ajoelharam, curvaram-se, olharam para ele e o adoraram. E ele se tornou Deus. Entendi. No princípio era o verbo, É isso mesmo. mas não havia quem o adorasse até ele criar. Ao criar, Ninguém, não. tornou-se Deus, pois agora é adorado. Por isso as escrituras existem. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Ou seja, o verbo continha poder divino, mas só se manifestava se algo o adorasse. Por isso tantos buscam o humanismo secular. Eles vão à igreja e tentam trazer o mundo para dentro da igreja. Depois tentam fazer Deus se encaixar em suas vidas cotidianas. Já que eu sei cozinhar e a comida fica pronta, Deus deveria vir de algum lugar e estar aqui. Entenda. O Deus a quem servimos, irmãos, é grande demais para ser contido no tempo que ele criou. Eu já lhes disse antes, Steve Jobs não está no seu iPhone. Está certo. O computador que você usa agora, onde me assiste, escute só. Quem o criou não está dentro dele. Você aperta o 1 e ele diz, atenção, o 1 foi pressionado. Não, se o Criador não está no computador, por que quer pôr meu Deus na terra? Se o meu Deus pudesse ser explicado, e se o meu Deus tivesse um começo, e eu pudesse explicá-lo por completo, eu não gostaria que ele fosse o meu Deus. Sim, é exatamente isso. Meu cérebro de 1,5 kg ser capaz de explicar meu Deus, e então eu o adoro. Não. Meu Deus deveria ser tão grande. O mundo das boas notícias com Hubert Angel.